Vamos já entrar no assunto, na pauta. Ceará 2, Vasco 1, né? Vitória importantíssima do Ceará, já chegou a 7 pontos aí em 4 partidas. Nesse momento, na terceira colocação, né? Vai dormir ali na zona de classificação para a próxima Libertadores. Mas, Thiago Minhoca, vai fazendo o seu papel, né? Assim, eu acho que o Ceará pegou uma tabela aqui acessível, pelo menos no meu ponto de vista, né? Jogos ali realmente ganháveis, era para aproveitar. O Grêmio mal, né? O Vasco fora de casa é outro, né? Não é o Vasco que joga em São Januário. E o Ceará mostrando aquela organização que a gente via no Campeonato Cearense, né? Aquilo que a gente ficava. O Cearense é uma coisa, Brasileirão é outra. Mas me parece que o que a gente via no campeonato estadual também começa a se refletir aí obviamente nos testes mais difíceis da temporada, que é o Campeonato Brasileiro. O Léo Condé, que ano passado em 6 jogos pelo Vitória não havia conseguido nenhuma vitória, e agora no Ceará em apenas 4 rodadas já conseguiu aí sua segunda vitória. Vamos falar a partir de agora aí deste jogo e desses 3 pontos importantíssimos aí para o Vozão. É isso, Fábio. O Ceará, né, mantém o 100% em casa, 24 jogos sem perder, jogando aqui, seja no PV ou no Castelão, Isso. né, somando jogos do ano passado e jogos desse ano. E isso é um fator determinante, né? A gente até fez uma análise ontem, na segunda-feira, né, enfim, o geralzão da terceira rodada, e a gente tinha abordado o quanto a gente está vendo o mando de campo ser determinante, né? O próprio Vasco, que o Ceará enfrentou, também os 2 jogos em casa o Vasco venceu, e o Ceará, né, conseguiu aí essa segunda vitória importantíssima, até porque o contexto do campeonato, ele vai te colocar nessa situação, né? É óbvio que a gente dificilmente vai ver equipes vencendo todos os jogos em casa. Mas pelo menos em princípio, enquanto as equipes, né, e só basicamente 2 equipes conseguiram vencer fora de casa, foi Flamengo e Palmeiras, o Flamengo vencendo 2 jogos, e o Palmeiras, né, que a gente já tinha citado que, da maneira como venceu o esporte, né, com a arbitragem sendo protagonista, de toda forma, vai ser bem importante ter essa força dentro de casa. A gente sabe que há 2 tipos de Ceará, né, o Ceará que joga fora de casa ainda vai precisar de mais ajustes, de mais qualidade para apresentar um bom futebol, mas nos jogos dentro de casa, que foi o que aconteceu hoje diante do Vasco, é um futebol que dá para o torcedor confiar. Eu acho que esse jogo, e aí eu até quero começar falando, porque de uma coisa que eu tinha falado no jogo do Grêmio, e houve algumas pessoas que acompanharam. Assim, tem gente que não acompanha esse programa há um bom tempo, né, Fabi? E não conhece a minha persona, né? A minha persona ali de sempre ter as minhas ressalvas para algumas situações e tudo mais. Não é como um rapaz tinha comentado lá no Twitter, dizendo que eu estava desmerecendo a vitória do Ceará sobre o Grêmio, mas que eu tinha feito alguns alertas que, depois do jogo do Juventude, ficou mais coerente com o que eu tinha mencionado, e eu acho que o torcedor que sabe do que eu estava dizendo naquela vitória sobre o Grêmio, que o Ceará precisava evitar, que é o fato do Ceará, às vezes, entregar a bola para o adversário. Então, isso voltou a acontecer hoje, mas de uma maneira melhor, na minha avaliação. O Ceará ainda colocou o jogo, em certa parte, sob um certo risco, mas eu acho que foi diferente do jogo do Grêmio, e aí você junta até mesmo do jogo do Bragantino e do jogo do Juventude, onde o Ceará teve, de fato, dificuldades para se proteger. Hoje o jogo começa até de uma maneira diferente. O Ceará, nos 3 primeiros jogos da Série A, Fábio, ele começou bem melhor do que o adversário. O Bragantino, o Grêmio e o Juventude não fizeram nada no começo. O Ceará foi dando as cartas, criando as primeiras chances, abrindo o placar. Os 4 jogos que o Ceará fez até agora na Série A, todos ele abrindo o placar. E hoje o Vasco é que deu a primeira chance perigosa. Uma jogada, que um chute do Payet perigoso, né, ali passando pela meta do Bruno. Mas basicamente o primeiro tempo do Vasco foi esse início, e lá no final da partida daqui a pouco eu chego. Porque depois desse lance do Vasco, mesmo o Vasco dominando a posse da bola, o Ceará conseguia chegar com mais perigo. Teve, eu acho que até no início, pelo menos uma ideia que o Condé estabeleceu de utilizar muito a jogada de bola aérea, buscando o Pedro Raul. Então, seja pelo lado direito com o Fabiano, como pela esquerda pelo Bahia, mas também com a ajuda do Mugni, muitas vezes, essa bola sempre era alçada. Então, numa dessas chances, antes de abrir o placar, o Pedro Raul conseguiu desviar, e o Ailon acho que perdeu um pouco o time da jogada, deixou a bola subir demais. Quando tentou a finalização, perdeu a melhor chance do Ceará ali ainda no primeiro tempo. Poderia ter aberto o placar antes,
que estava em condição legal, né, para abrir o placar, e depois o Ceará, de fato, consegue fazer esse gol numa jogada que também tem o erro do jogador do Vasco, né, o João Vitor foi tentar afastar a bola, não conseguiu afastar, e o Mugni, que tinha sido uma ausência importantíssima no jogo contra o Juventude, mais uma assistência dele, foi muito astuto de acreditar na jogada e já fazer essa jogada, né, já jogando para o meio da área. Ali foi a questão do já saber que esse é o grande diferencial, né? Saber que você tem um jogador camisa 9 que está muito afim da partida. A maneira como o Pedro Raul, já sabendo que o Mugni poderia, né, ganhar essa disputa ali, como ele acabou ganhando, ele já se posiciona, já se projeta ali na marca do pênalti praticamente para tocar e abrir o placar. Um gol de camisa 9 que está vivendo grande fase, né? Como era um duelo, né? Você estava destacando, né? Pedro Raul 2, Verratti 1, era um duelo de fato de dois centroavantes que hoje são os artilheiros até do campeonato. Claro, a rodada está começando agora, ambos com 4 gols, mas era um jogo de fato que dava para ver o quanto o Vasco ia necessitar de jogadas para o Verratti e o quanto o Ceará, desde o início, estava utilizando esse artifício. E tanto é, dessa jogada que o Payet tinha finalizado, que foi a primeira do jogo, o Ceará depois foram 7 finalizações. Então o Ceará, além do gol feito, ele teve boas chances de ampliar, porque logo após o gol feito pelo Pedro Raul, Fábio, o próprio Pedro Raul teve uma chance muito boa para ampliar o placar. Então, quando eu fui até perguntado na rádio, o resultado traduz o jogo, eu até falei assim, para mim o Ceará é merecedor da vitória, mas o resultado não traduz, porque o Ceará poderia ter feito o segundo gol. O Pedro Raul até fez ali um capricho, né? Tentou fazer um golaço, limpando ali a marcação, quando poderia até ter batido antes, quem sabe ali feito o 2-0. E aí, quando chegou já na reta final do primeiro tempo, eu tinha feito o alerta isso na rádio, o Ceará, claro, até pelo desgaste, tinha jogado em Caxias, uma viagem mais longa, e eu tinha feito um alerta também na rádio que as peças que o Condé escolheu era boa parte do time que tinha jogado em Caxias. Então só tinha a volta do Mugni, a volta do Matheus Bahia e os demais jogadores, né? Que aí, no caso, o Éder, que tinha sido titular, e o Matheus Araújo voltaram para o banco. E eu me preocupava não com o primeiro tempo, até porque o primeiro tempo foi muito movimentado, como seria o segundo tempo. Porque eu até cheguei a frisar, se o Condé tivesse tido algum tropeço hoje, e de novo o Condé tivesse colocado a carta do cansaço, isso não poderia ser justificativa, porque ele tinha algumas peças de reposição. Então, eu acho que ele foi com o time ideal, só que me preocupou a depender do contexto que viria a ser o jogo na reta final, a depender se o Vasco tivesse uma vantagem, se o Ceará estivesse empatando, tendo que buscar e tendo que correr mais. Então, essa foi uma preocupação que eu tive, porque o intervalo menor de tempo e uma viagem tão longa que o Ceará fez de Caxias, né? E é bom lembrar, Matheus Bahia voltando de um desconforto, o Mugni voltando de uma pubalgia. Certamente isso poderia ser um problema e foi refletindo no segundo tempo, mas daqui a pouco eu chego lá. Então, já no final do primeiro tempo, o Ceará já parou de ter a posse da bola, o Vasco começou a dominar as ações e ali na reta final o Vasco ainda teve 3 finalizações, muito embora nenhuma delas tenha causado de fato perigo, com exceção mesmo daquela do Payet no começo do jogo. E aí, na volta do intervalo, o Vasco veio com 3 alterações, coloca o Jair, aquele mesmo, né, ex-Sport, Atlético Mineiro, coloca o Adson jogando mais aberto, e também coloca o Ryan, que tinha até marcado o gol contra o Sport, né, no último jogo. E aí ele muda. Até acho que um dos pontos positivos dessas trocas que o Vasco teve, aliás, o Vasco até melhora bem no segundo tempo, foi o fato de o Nuno, que é o jogador que eu achava bem perigoso do Vasco, o Ceará estava tendo uma certa dificuldade de encontrar ele em certa parte da marcação. Mas era um jogo ainda controlado pelo Ceará. Então eu senti boa parte do jogo, que era, para mim, esse foi o grande diferencial do jogo do Grêmio. Se na partida do Grêmio me pareceu muito mais um Grêmio contundente, de fato fazendo o próprio Bruno trabalhar, uma bola que passava na área, como eu tinha até citado aqui na vitória sobre o Grêmio, aquela falha do Marlon, que quase o Arezzo chegou a fazer o gol. Então, aquilo ali me preocupou mais. Hoje, por exemplo, até por ter o Verratti dentro de campo, praticamente o Ceará ganhou vários duelos, né? O William Machado, por exemplo, você que é apaixonado por William Machado, Fábio, ele praticamente não fez assim o Verratti ganhar disputa. Foi já no final da partida, né? Mas era um jogo perigoso porque estava no 1-0, era um Vasco com mais posse da bola,
o Ceará sem muita transição, alguns jogadores caindo de rendimento, perdendo muitas jogadas, eu acho que principalmente o Ailon. Aliás, e até destacando aqui, o que jogou o Galeano nesse jogo foi um absurdo. É claro que o protagonismo todo está em cima do Pedro Raul, porque fez os 2 gols, né? E se tornou artilheiro e está 9 gols aí nos últimos 10 jogos. Mas o que o Galeano contribuiu dentro de campo, em todos os cenários da partida, recuperando bola, cruzamento, participando de jogada ofensiva, defensiva. Então, ele foi, e aí dando até um pouco de spoiler, para mim, um dos principais atletas dentro de campo, exatamente por fazer tudo aquilo que o Ceará necessitava fazer. Na hora que precisava marcar, na hora que precisava ganhar duelo, na hora que precisava ganhar jogadas no jogo aéreo. Então, para mim, ele foi um dos principais nomes para mim da partida, algo que o outro companheiro dele, do outro lado, o Ailon, não estava conseguindo fazer. Não à toa dava para ver um Castelão irritado, porque o Ailon perdia jogadas. Ele até fez uma boa jogada pela esquerda, mas não levantou a cabeça e acabou errando um passe ali numa das poucas possibilidades que o Ceará estava tentando chegar ao ataque, né? O Ceará não estava conseguindo fazer essa transição para ter uma jogada de ataque ali em parte do começo do segundo tempo. E o jogo foi se tornando daquela maneira. O Ceará não era tão ameaçado, teve ali um chute de fora da área que o Bruno até defende, ele que tinha tido uma pancada no primeiro tempo junto com o Marlon, né? Que foi na altura da costela, voltou a sentir nessa defesa que ele fez, que ele cai exatamente do lado da costela dele, que ele acabou machucando, e aí tentou ficar mais alguns minutos, não teve mais condição de ficar, e aí teve o Fernando Miguel entrando em campo, até simbolicamente, né? Um goleiro bastante identificado com o Vasco. Aliás, no último duelo entre Ceará e Vasco, ele era o goleiro do Vasco, e aí, ao entrar em campo, o Vasco ainda dominava as ações, e basicamente foram 2 finalizações do Vasco, perigosas, mas assim, 2 finalizações que o Fernando Miguel defendeu sem dar rebote nenhum, então finalizações tranquilas. Então, como era um jogo onde o Ceará, e eu acho que aí foi onde talvez o Condé colocou em certa parte o jogo em risco, porque na hora que o Ailon estava falhando, o time não conseguia mais segurar a bola, que era por volta ali mais ou menos dos 15 do segundo tempo em diante, eu acho que o Condé quase cometeu o mesmo erro que foi contra o Juventude. O Condé demorou no jogo contra o Juventude, não à toa, né? O treinador do Juventude teve uma leitura mais rápida e conseguiu ter o efeito. E na hora, quando o Condé veio com as trocas, para mim, eu acho que é onde ele passa a dominar mais aquilo que o Ceará precisava. Porque o Ailon estava muito mal, uma escolha acertadíssima em ter o Guilherme, porque eu até cheguei a mencionar que talvez o Martínez fosse entrar, porque ele vinha sendo mais utilizado. Mas na hora que entra o Guilherme, eu cheguei a citar isso na rádio. Era a melhor escolha por 3 aspectos. Primeiro, um jogador mais jovem que teria mais fôlego para fazer esse bate-volta de fazer a recomposição e subir ao ataque. Segundo, porque a jogada aérea dele seria bem importante em bolas alçadas que o Vasco fosse tentar na área, ou seja, ter um jogador de uma estatura maior para defender. E a terceira possibilidade, de você ter um jogador também no setor ofensivo para ganhar esse duelo aéreo também, além do Pedro Raul, que é o principal especialista. E foi assim que saiu o segundo gol do Ceará. Então, o que mais o Ceará precisava ter, né, que tinha faltado isso em outros jogos, era fazer um segundo gol para tranquilizar, porque o jogo, mesmo com uma vantagem mínima, e mesmo sem ser tão agredido, era um Vasco de maneira incessante, sem desistir, indo para o ataque, e o Ceará conseguindo defender, por exemplo. E é aquilo que eu estava falando sobre o William Machado, dos duelos contra o Verratti. A única bola que o Verratti ganha no jogo aéreo é uma bola que sai mascada, que o William Machado está disputando com ele. Então, ele perdeu um duelo, basicamente um duelo, contra o Verratti, e nesse duelo o Verratti cabeceou totalmente torto. Isso já no final da partida. Então, ali nos minutos finais, quando... Eu até estava citando isso na rádio, né? Quando a vitória já estava praticamente confirmada, né, o Ceará ali já dos 44 do segundo tempo, ali praticamente era só administrar. Que aí é onde a mesma questão. O Ceará tomou 5 gols nesse campeonato, Fábio. 4 desses 5 gols foram nos acréscimos, sabe? Foi nos acréscimos do primeiro tempo, do jogo do Bragantino, e depois o segundo gol nos acréscimos do segundo tempo. Aí aconteceu também no jogo contra a equipe do Juventude, nos acréscimos do primeiro tempo, e agora volta a se repetir também nos acréscimos do segundo tempo, ali na reta final. Acho que o Serafim, né, o árbitro da partida,
exagerou muito nos 9 minutos. Eu até cheguei na rádio que seria de 6-7, porque teve 2 atendimentos ali no Bruno Ferreira, teve ainda uma checagem do VAR, né, do segundo gol do Ceará. Então, eu imaginei que seria no máximo 7 minutos. Ele deu 9, que eu achei um exagero. E teve uma hora deu lá... mais um depois, né? Acabou com 10. Não, né? mas na hora que caiu o Dieguinho, foi o Dieguinho? Não, foi o Fabiano. Na hora que caiu o Fabiano, eu falei, ele vai dar mais um. Só essa quedazinha aí, ele vai dar mais 1 minuto. Que no gol também, né? Nos acréscimos. Exato. E aí, devido a isso, eu já imaginava que ele fosse dar mais 1 minuto, mas eu achei exagerado dar 9 minutos. O jogo não ficou tão parado assim, acho que a 7 minutos estava de bom tamanho. Só que foi logo aos 40, acho que foi 46 ou 47, né? Tá aí, né? 92. 47 do segundo tempo, sai o gol do Verratti, uma jogada, de novo, né? O Ceará não consegue passar assim um jogo de fato sem levar um susto, e nesse caso teve a consequência, e aí foi o mérito do Verratti, que ele tá fora da área, trabalha essa bola, e ele infiltra exatamente entre o William Machado e o Marlon ali, e recebeu ali o cruzamento para diminuir o placar, e o desespero ficou na reta final. Então tudo aquilo que eu estava já aqui preparado para falar, a tranquilidade do jogo, Ceará fez, e quer ou não, a gente tem que falar isso. Basicamente, 95% do jogo, o Ceará, mesmo sem a bola, mesmo entregando a bola para o adversário, eu já citei aqui outras vezes, eu não vejo problema o adversário estar com a bola, desde que você saiba se defender. Hoje o Ceará, em boa parte do jogo, ele foi pouco acossado. Agora, claro, no placar mínimo que você tenha, um vacilo, uma brecha que você possa dar, ou na qualidade que o adversário possa ter, você vai sofrer, ou sofrer no sentido de sofrer finalizações. E pode ter a consequência maior, que é sofrer, de fato, um gol. Como isso aconteceu, né, em jogos, principalmente dessa reta final, onde o Ceará acaba, às vezes, sendo desatento, como foi no próprio gol, né, que o Vasco acabou fazendo. E ali nos minutos finais, o Ceará conseguiu segurar o resultado, garantiu 100% dentro de casa, quebrar uma sina de nunca ter vencido o Vasco na Série A, isso nunca tinha acontecido, também nunca tinha vencido duelos contra o Carille, e conseguir essa vitória, chegar aos 7 pontos. Eu tenho feito uma matemática para o Ceará, que a cada 4 jogos tem que tentar somar por volta de 5 pontos, já está aí com 2 sobrando para a próxima leva de 4 jogos que o Ceará vai ter, né, que envolve Bahia, São Paulo, Vitória e Santos. E nesse sentido, queira ou não, o Ceará conseguiu aí chegar a essa vitória importantíssima num confronto que é direto, né? O Ceará já teve, se a gente olha para o começo do campeonato, 3 de 4 confrontos diretos, tinha empatado com o Bragantino, tinha perdido para o Juventude, e agora dentro de casa bate o Vasco, que era o mais importante, e conquista aí os 3 pontos em grande noite de Galeano, William Machado e também de Pedro Raul. Muito bem, vamos seguir falando desse jogo aqui. Antes, vamos ler alguns comentários da galera aqui. Audiência bem legal, viu, pela hora aqui. Um número interessante aqui de dispositivos conectados. Você que não deixou o like ainda, aproveita aí. Já deixa o seu like no vídeo. O José Anderson fala que o Pedro Raul é seleção. E o Carlos Henrique fala, bora vozão. O Júnior Marques quer que o Fred comente os jogos do único time da Série B que tem vitórias no Brasileirão. O JH pergunta, cadê você, Minhoca, meu amor? O Minhoca estava voltando, né, do Castelão, por isso que não começamos tá corrido. assim. JH, é isso? JH. Outro JH. Eu estou numa correria danada. Foi 2 jogos no Castelão, tarde, e live de 4 horas, e programa de rádio. Eu não vejo a hora chegar esse final de semana aí. Mas obrigado aí pelo comentário amoroso. Da torcida. O comentário amoroso. O Michel Xavier fala que a transmissão do Premier foi deprimente. Eric Faria aparecia a comentar um Brasil e Argentina. O Eric Faria ficou muito irritado com as linhas do gol do Pedro Raul, que segundo ele foi tracejado errado. Mas eu acho que não, né? Acho que foi na bola mesmo. Eu fiquei na dúvida, né, lá na cabine, a primeira coisa, e assim, antes de ver replay nem nada, né, na hora do cruzamento do Galeano, eu já imaginava que o Guilherme estava em condição, porque na hora da batida ali eu já imaginava que ele estava em condição. A minha dúvida era o Pedro Raul, de fato. E depois, quando passou o replay, eu acho que o que pode ter cometido de falha ali, talvez tenha sido, porque para mim o Pedro Raul está atrás da linha da bola. E eu acho que quando eles foram traçar, eles traçaram no Guilherme, né?
Na hora que o Guilherme tá ali, enfim, eu confesso que eu não consegui olhar detalhadamente. Eu acho que Até foi na porque bola, viu? foi na bola, então Eu, pronto. Então, eu, se foi eu isso, fiquei tá com a correto. impressão que foi na bola, Eu enfim. não acho que teve nada de irregular. Agora sim, só falando sobre a transmissão, assim, não é de hoje. Eu lembro que teve um Fluminense e Ceará na despedida do Fred, o atacante. Nossa Senhora, era uma Flu TV, pô. O Ceará tava lá de basicamente experience, porque tudo era Fluminense. Eu acho que as emissoras podem fazer transmissões assim, mas queira ou não, ela está oferecendo um serviço para o Brasil inteiro, né? Não é para ser uma transmissão voltada mais para o Vasco do que para o Ceará. É uma transmissão voltada para dois clubes brasileiros e com torcidas poderia ser o Mirassol, por exemplo. Tem que ser uma transmissão mais equilibrada e muitas vezes eu acho que eles acabam fazendo uma transmissão muito pró os clubes, né, mais tradicionais. Então, é uma reclamação que já não é de agora, enfim. E isso vai acontecer porque é a maneira como a própria empresa trata, né, o jogo. Eu acho lamentável. Gutenberg Ferreira também tá por aqui, falou que saiu do estádio, pegou trânsito, chegou em casa, tomou banho, jantou. Eu tava esperando aqui começar o raio-x. Ele falou que demorou, vai ficar para amanhã, viu? Ele falou que amanhã tem trabalho, então. É, cara, tá difícil. Não, a galera hoje saiu no instante, esvaziou o Castelão, assim, porque todo mundo sabe que. É porque esse horário, cara, vamos combinar, absurdo, pô. 9h30, pô, terça-feira. O Bahia vai Tá umas jogar também. 8h30, né? Eu não sei porque. Exato. Eu não sei porque também envolve o jogo da Série B. Enfim, não faz sentido nenhum. Bota esse jogo 8 horas. Sabe, para que colocar um jogo desse 9h30 da noite? Então, assim, é uma questão da grade da TV. E aí os clubes também aceitam, porque estão recebendo dinheiro por isso, né? Um bom dinheiro, aliás. Mas isso atrapalha muito, pô, o torcedor. Demais, assim. Hoje poderia ser um jogo para 40 mil, até porque a torcida do Vasco também ela é bem numerosa. Mas, assim, deu 22 mil, né? Pessoas lá na Arena Castelão. Mas poderia ter sido um público melhor, assim. Acho que até o Ceará tá com um público bom, mas esse horário afasta muito o torcedor. Afasta demais, assim. Muito bem, o Pedro Robles está por aqui, o João Pedro também, sempre ligado. A Tássila Maria falou que tá cansada, valeu, mas vai ficar para amanhã, tá? Ela vai ver amanhã aqui a análise. Também por Aliás, aqui a todos vocês que estão aí no chat e estão comentando que vão acompanhar amanhã, eu queria estar na pele de vocês. Eu também queria ter esse luxo de dormir agora e dizer assim, amanhã a gente conversa. Mas estou aqui. Mas vamos aqui, vamos falar detalhes. Não deixaremos de falar todos os detalhes desse jogo, da classificação, de ausências, né, que o Ceará terá. Aí teve não só o Bruno saindo lesionado, mas o Mugni também, já na reta final ali. Ele já jogou no sacrifício. Eu acho que jogou no sacrifício, não estou nem informação, foi só impressão. Porque no final ali ele já estava sem condição nem de caminhar direito, né? Ele tá com problema de pubalgia, e pubalgia, né, Fábio? Assim, aquela dor que aparece, desaparece e tudo mais. Então é complicado. E como, assim, esse era um jogo importantíssimo, e o Ceará só vai jogar daqui a praticamente uma semana, né? Que é o duelo contra o Bahia na segunda-feira. Então, cabia fazer um esforço maior para esse jogo. Muito bem, o Roberto Carlos Lima tá por aqui, o João Filho também, o André Pinheiro, o Bora Vozão, o Felipe Vieira fala que a transmissão do Sport TV foi deprimente com o Eric Faria. O Leonardo também fala que pro Sport TV foi Vasco e Ceará Córdoba. Pô, é isso. Os caras tratam como se fosse realmente, assim, um time de um outro país, assim, é absurdo. Ainda bem que eu tava, assim, eu até recomendo, não é puxando pro nosso lado, assim, acompanhem na TV, mas bota uma transmissão de rádio local, pô. Nossa, entendeu? Isso. Vale muito mais a pena, entendeu? Porque, de fato, os caras não sabem ser equilibrados nisso, não. Puxam demais pro time de lá. O Itamar Salles de Ilhéus está por aqui. O João Pedro falou que o Pedro Raul não é melhor que Verrete, mas a fase é absurda de boa. O Saulo Lessa fala que o Ceará surpreendeu vindo da segunda divisão. O Leonardo fala que o Galeano foi o melhor em campo. O Iotti fala que o Galeano quase fez um gol e assistência ali no final do jogo, jogou demais. Jogou Também muito. por aqui, Cássio Zirpoli falou Grande que Pedro pai. Raul trabalha com gol. Trabalha, Muito, viu? muito. E Cara, aproveitando assim, vai pode lá. falar. Eu sei que você vai puxar daí, que eu já ia falar, mas faça a pergunta que aí eu.
Não, explana. minha pergunta é qual o peso do Pedro Raul nessa boa campanha inicial? Sem ele, quantos pontos o Ceará teria? Eu sei que é Cara, difícil projetar isso, mas me parece que é um peso muito grande, né? O teu Pedro Raul no time, ele, assim. ele chegou a mencionar na coletiva, na fala pós-jogo, né, que ele tá pagando o Pix para os Isso. jogadores do Pra Ceará assistência, né? a dar assistência. E segundo o repórter da gente, lá da rádio, né, e eu fiquei até impressionado com os valores, 200 mil, velho. 200 mil. Por 200 assistência? Então, segundo o nosso repórter lá, ele pode estar errado, pode ter pegado a informação Peraí, errada, pô. mas quando eu vi essa informação, eu falei: peraí, 200 mil para dar assistência? Me bota nesse jogo aí que é só. E é curioso porque no jogo era muito cruzamento para ele, pô. Era muito cruzamento para ele. Era do Fabiano, era do Matheus Bahia, era do Mugni. Então, assim, se de fato foi esses valores, ele não falou valores, certo? Ele não falou valores. Foi o nosso repórter lá da rádio que disse que é por volta de 200 mil reais. Mas assim, se for esses valores nessa casa, meu amigo, toda bola agora tem que ser dele. Né? Óbvio, se o cara der 3 assistências, 600 mil, pô, assim no jogo. Então, independentemente dos valores, e A aí, galera tá falando que é R$ 500, viu, Thiago Minhoca? Aqui. O 500, João Vitor, não, 500 reais, o é, é, Felipe. enfim. Eu achava que era uns 5 mil, assim. Eu chutaria, sei lá, 5 mil por assistência. Não, e a gente levou um susto, pô, na hora que ele falou isso na transmissão. E enfim, eu não falei com ele mais detalhes quanto a Talvez isso. seja o que o Pedro Raul vai gastar até o final da temporada, né? Somando tudo. Porque é meio surreal imaginar o cara pagar 200 mil por assistência. Até porque eu só acho que um Cristiano Ronaldo aí para pagar um valor desse tipo. Mas de toda forma, eu acho que o que é que foi o grande diferencial com a chegada do Pedro Raul? Ter um atleta que está sempre atento a todas as jogadas de ataque, como o Pedro Raul está fazendo desde a chegada dele, eu acho que é fundamental para uma equipe. Eu tinha mencionado isso no final do ano passado, quando o Ceará tinha terminado a Série B, né? E aí tinha passado alguns dias, e parte de alguns torcedores tinham mencionado assim: não, tem que mandar todo mundo embora, fica com pulga, fica com 6 jogadores e o resto pode mandar embora. E não seria assim, né? O Ceará não teria condição de montar uma equipe toda nova e uma equipe qualificada o suficiente, mas eu tinha até destacado que 2 posições eram fundamentais, porque isso muitas vezes é determinante na Série A, que é um camisa 9 e um bom goleiro. Isso o Ceará teria que investir pesado. O Ceará acabou trazendo o Kehler, que foi uma péssima escolha. O Bruno voltou a ser titular e conseguiu fazer boas atuações. E era uma grande questão no começo da temporada, quando não tinha ainda o camisa 9. O Ailon não estava conseguindo resolver. O Ailon nem era para ser esse jogador, até cheguei a falar que se na leitura interna do Ceará estava imaginando o Ailon como reserva, também estava errado. O Ceará teria que contratar não só um camisa 9, mas também um reserva, né? Não só o titular como reserva. E essa oportunidade do Pedro Raul foi determinante, primeiro porque não tem pouco tempo ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, claro que vinha de um momento, né, no Vasco, no Corinthians, tinha jogado também no México, não tinha ido bem. Só que esse exato momento que ele chega no Ceará, ele chegou com muita fome, sabe assim, aquele cara que tá sempre buscando o jogo e reclamando dos companheiros. Às vezes eu acho que até ele reclama além da conta, porque e aí é onde entra um pouco da própria limitação, né, de alguns jogadores do Ceará. Assim, não dá para esperar que são jogadores, por exemplo, ele estava no Corinthians, que até era uma pressão maior para ele, né? Ele era reserva do Yuri Alberto, mas tendo jogadores de mais qualidade, né? Garro, Coronado e tudo mais, lá Depay. E mesmo assim ele não conseguia render. A confiança dele estava lá embaixo. Isso. No Ceará, não. No Ceará ele chega no primeiro jogo, já marca gol, já dá assistência, e aí, meu amigo, começa a encavalar. Faz o gol do título do Campeonato Cearense, começa muito bem a Série A, né, já marcando 4 gols. Então, eu não tenho dúvida que o Ceará, tendo um atleta da qualidade, um centroavante desse quilate, que todo jogo praticamente está criando possibilidades, e não é que só ele está fazendo gol. A gente poderia estar falando, Fábio, de um jogador que só basicamente faz gol. E eu, quando eu digo basicamente, não é desmerecendo isso, né? Não vou ser o Parreira, né? Que dizendo que o gol é um detalhe. Mas o que eu estou dizendo no caso do Ceará especificamente, ele está jogando muito bem.
Ele sabe fazer o pivô, ele sabe sair da área, ele sabe muitas vezes direcionar o time dentro de campo para fazer a pressão mais alta, para se movimentar. Então, o Pedro Raul, ele vem numa escala de produção dentro de campo que ele ajuda não só com os gols, como também na parte ofensiva da equipe, né? Ganhar essas bolas, brigando ali com os zagueiros adversários. Então, ele é uma peça determinante nesse exato momento. O que paira de dúvida agora, porque como está fazendo gol demais, e ele não é do Ceará, é o risco de perder esse atleta, porque pode ser que na metade do ano apareça alguma proposta e ele acabe saindo. E o Ceará contratou o Lelê, né, como reserva. É um porém que pode acontecer, e é aquela coisa. A gente está falando disso aqui porque é um cenário que pode se desenhar. Um jogador que está se destacando e esse jogador não é seu, você pode, uma hora ou outra, perdê-lo, porque, obviamente, o Corinthians, que tem o direito dele, pode acabar negociando ele por alguma razão. Mas ele está sendo fundamental desde a chegada. Desde a chegada, é o principal jogador do Ceará. Eu já tenho falado isso já há pelo menos uns 3, 4 jogos, porque eu sempre gostei muito do Mugni, né, na temporada. Mas, de maneira significativa, assim, qual o cara que vai resolver o jogo? É o Pedro Raul. É o Pedro Raul. O primeiro gol, eu não imaginaria qualquer outro atleta, nem Lelê, nem Ailon, sabe, nem Galeano, o cara que teria aquela perspicácia de acreditar na jogada, sabendo que o Mugni já jogaria com a bola na área, antecipar e ali com um tapa só, basicamente empurrar para a rede, seria o Pedro Raul. Então, assim, é de fato um jogador letal hoje, sabe? Assim, é muito importante você ter um jogador vivendo um momento como esse. Então, para mim, é a peça que eu diria hoje, sem o Pedro Raul, é difícil imaginar que o Ceará vai conseguir fazer algo a mais. É isso, né? Me parece muita diferença do Ceará, né, para os outros nordestinos, né, que estão ali brigando mais na parte de baixo, né? Vitória, Sport, né? Pesa muito você ter um jogador assim, né? Que retomou a confiança. E é um jogador que, num contexto parecido com o do Ceará, ele já demonstrou ser útil, né? Que foi no Goiás de No 2022, né? Goiás, Então, era muito é um parecido. time que a pressão é menor, um pouco menor, né? Do que em times ali, o Corinthians, por exemplo, né? Você consegue ali ter uma É, tranquilidade maior. Então, acho que isso também. No eu, Vasco ele eu, foi médio também, né? Mas é, no Corinthians ele é, foi mal mesmo, né? eu acho que no Vasco, porque foi logo pós Goiás, né? Ele não conseguiu entregar, e até porque o do Goiás. Mas eu não acho que seja uma questão de pressão, não. Eu acho que é uma questão de. É uma De questão de. ambiente mesmo, acho Não, é que. uma questão de paridade. É uma questão de paridade. Perceba. Quando ele chega no Vasco, diferentemente de quando ele estava no Goiás ele era basicamente, eu sou a principal qualidade técnica desse time. Quando ele chega no Vasco, começa a ter alguns caras mais pesados no vestiário, que, Isso. digamos, meio que divide essa responsabilidade. No Corinthians, então, nem se fala, né? Então você tá lá, pô, se nem o Yuri Alberto, que até um tempo atrás estava tendo tranquilidade, o Pedro Raul, assim, chegou também com esse status. É diferente quando ele chega no Ceará. No Ceará, ele sabe que nesse exato momento, ele é a principal qualidade técnica para fazer gol. Assim, eu acho que se tivesse talvez uma concorrência, uma pressão maior, tem que tentar superar o outro cara aqui, entendeu? Talvez isso atrapalhasse um pouco. E aí eu tô falando de um jogador no curto prazo que eu vi da carreira dele. Então ele conseguiu desenvolver bem o futebol dele no Atlético Goianiense. Eu lembro que ele conseguiu chamar a atenção. Ele era esse atleta, até no Botafogo ali por um determinado momento, também ele conseguiu ser um jogador que se destacava. Mas ele não tinha. Eu acho que esse nível me lembra hoje muito mais o Pedro Raul do Goiás, que era um cara focado, era objetivo, chegava a bola, estava sempre sendo muito letal, muito perigoso sempre, até quando não fazia gol. E para mim, hoje, ele se tornou, de novo, esse Pedro Raul de 3 anos, né? Acho que foi há 3 anos, né? Quando ele foi artilheiro da Série A. Me lembra muito o Pedro Raul do Goiás. E eu acho que é isso. Ele sabe da qualidade dele e ele não está relaxado. Não preciso tá me provando mais. Tô entregando o gol e tem que me aplaudir. Não, ele tá lá todo jogo lutando. Todo jogo ele tá cobrando. Todo jogo ele tá impaciente. No jogo passado contra o Juventude, ele ficou irritadíssimo com o time. Com o time que o time não estava produzindo jogo para ele. Né? Tanto que ele poderia ter sido até expulso.
Então, eu acho que o momento dele lembra muito o momento do Goiás, porque assim, pressão tem, né, no Ceará, né? Se ele baixar um pouco a intensidade, que é o que não está acontecendo, vai ter reclamação e tudo mais, até porque é normal. O Ceará tem uma torcida grande, mas nesse exato momento ele está com muita fome de gol e dá para ver isso já no estádio. Na hora que tem aquele anúncio, né, de qual o time, aí começa a falar goleiro, lateral e tal. Quando chega o nome do Pedro Raul, a torcida já está gritando. Então, assim, hoje é o nome que o torcedor mais tem vibrado, né? Na hora da divulgação da lista. Desde a saída do Pulga, foi o jogador que eu vi mais entusiasmo. Ele me parece um jogador que se sente mais à vontade quando o time joga para ele, né? Eu acho que, como aconteceu naquele Goiás e nesse Ceará aí, é um time que é em função dele, ele meio que pega esse peso, né? Essa responsabilidade do time jogar para ele e me parece que ele fica mais focado. Enfim, não sei exatamente o que acontece, mas realmente é um início de Série A e início de passagem, né, do Pedro Raul no Ceará muito boa aí, fazendo a diferença, né? Não imaginaria o Ceará com 7 pontos sem Pedro Raul, tá? Não, claro que a gente não tem bola de cristal, né, para prever, mas teria uns 3, 4 ali, com muita boa vontade, viu? Porque o cara. O primeiro gol é absurdo, pô. O jogador do Vasco ali tava. Assim, Exato. meio que dormiu no ponto e o Pedro Raul atropelou, né? Ultrapassou ali e meteu pra rede, né? Assim, não é qualquer jogador que faz isso, né? Sim. Que acredita na jogada, ultrapassa ali, o zagueiro dormiu ali meio segundo. O João Vitor, né? Acho que o zagueiro do Vasco, e aí o Pedro Raul fez o primeiro gol. O João Vitor, eu acho que foi o que tentou cortar com a cabeça, e aí não conseguiu, e o Mugni aproveita. Eu acho que foi o outro. Acho que foi o. Agora me fugiu o nome do outro zagueiro. Que aí quando ele tenta chegar, já chega atrasado e o Pedro Raul se antecipa. Muito bem, vamos pro. Tem um superchat, tá? Antes do campinho. Sim. Mas também tem a ver com o campinho, né? O Anderson Marçal, ele fala que nos melhores em campo o Minhoca não citou o Dieguinho. Jogou demais o Kanté do Nordeste. Melhores em campo da rádio, né? Porque aqui você ainda não falou. Não, mas é porque eu citei 3, né? Assim, para mim, os principais destaques, assim, já até antecipando, a gente vai entrar no campeão agora, mas para mim foi Pedro Raul, o William Machado e o Galeano. Mas tiveram outros jogadores bem também. Eu gostei também de muita gente dentro de campo. Para mim, essa foi a melhor partida do Ceará, no cômputo geral, assim. Ainda há coisas a melhorar e tudo mais, mas essa para mim foi a partida que eu senti o Ceará mais nem organizada a palavra, é mais compreendendo os momentos do jogo. Porque até mesmo, como eu estava dizendo, no momento que o Ceará não tinha a posse da bola e o Vasco tentava chegar ao ataque, claro que, né, ali com uma vantagem mínima, eu não sentia que o Ceará estava bagunçado dentro de campo, que tinha um jogador destoando. Quer dizer, até tinha, né? No caso o Ailon, né? Que daqui a pouco eu vou analisar. Mas defensivamente eu não estava vendo, pô, o Bruno tá tendo que sair muito do gol, tem muita bola na área que tá passando, sabe? Era um domínio do Vasco, mas não era traduzido isso em finalizações extremamente perigosas. Então essa para mim, das 4 partidas. E o Dieguinho, por exemplo, eu tinha, na verdade, destacado que no jogo do Grêmio eu não tinha gostado do segundo tempo do Dieguinho. Eu gostei do primeiro tempo, segundo tempo eu não gostei tanto, mas analisando em termos de os principais destaques, para mim eu considero os outros 3. Muito bem, vamos pro campinho, né? Vamos analisar individualmente aí esse time do Vozão, né? Vamos começar no gol aí, porque tivemos 2 goleiros, inclusive novo designer, né, aqui do nosso campinho. Ó, tem as camisas agora, ó, que bonito, hein? Fred Figueiredo trabalhou muito no Canva aí essa semana aí já para trazer esse novo layout aí para vocês. Bom, Bruno Ferreira. O Bruno fez uma defesa importante no segundo tempo. Eu vou colocar um jogou bem para ele. Onde é que bota agora, hein? Na parte de baixo? Nem sei. É ali, né? Do lado do nome, né? É um verdezinho musgo para ele. Ele não trabalhou tanto, né? Assim, não foi tão exigido. A jogada que ele se machuca foi uma fatalidade. Acho até que ele demorou um pouquinho para sair do gol e aí quando saiu acabou esbarrando ali com o Marlon. E ele fez uma defesa chata, não era uma defesa tão simples no segundo tempo. Então não trabalhou tanto assim e tudo mais, mas queira ou não, na bola que ele precisou trabalhar,
foi bem, assim. Então, eu coloco um verde musgo para ele, apesar de não ter tido muito trabalho também ao longo do jogo. Muito bem. E o Fernando Miguel, que entrou ali, né, numa fria, né? O jogo ali já na reta final. Até acho que o torcedor do Fortaleza, do Ceará, ficou meio. Fernando Miguel faz tempo que não joga, né? Um jogo É, ali ainda encardido, é mas foi ok, né? Assim, não teve culpa no gol. Até achei que o Vasco começou a querer chutar mais, né? Eu acho que sim, até exatamente para sentindo testar, né? aí Pra testar. pra testar, mas ele foi bem, né? Não deu rebote nos chutes lá do Sim. Vasco. O Fernando Miguel, quando ele veio para o Ceará, muitos torcedores não quiseram. E ele chegou a dar até motivos, né, no começo dele no Ceará, mas curiosamente ele é atualmente tetracampeão cearense. Tem até esse detalhe, ganhou 2 títulos pelo Fortaleza e 2 pelo Ceará. E eu também fiquei um pouco desconfiado se ele, ao longo da partida, quando ele entrasse, ele ia o time dele ali para algumas jogadas, né? Se ele ia encaixar a bola, se ele ia soltar bola na área, se ele ia conseguir encaixar a bola, se ia dar soco e tudo mais. Mas eu considero também que ele entrou bem, e eu acho que deu para ver isso também na reação do torcedor. As 2 bolas que foram em direção ao gol, antes do gol do Vasco, ele conseguiu encaixar. E eram 2 bolas que, se há um goleiro que não está, né, nas melhores condições, solta aquela bola. É só, na verdade, vamos até usar como parâmetro. O que o Kehler jogou no começo da temporada, exatamente, o Kehler não teria encaixado as 2 bolas. O Kehler teria soltado as 2 bolas, né? Teria espalmado as 2 bolas. O Fernando Miguel não, conseguiu passar a devida segurança. Aliás, é Miguel, né? Tá Miguel aí, tá? Um goleiro aí, um I aí do Fernando Miguel. Mas para mim é um jogo bem, um verde musgo para ele. Pode colocar. Eu acho que ele só cometeu uma falha ali já na reta final, né? Já estava nos acréscimos. Acabou gerando um escanteio para o Vasco, né? Que se tornou perigoso. Mas eu vou também colocar um bem para ele. Eu acho que ele conseguiu passar a devida segurança. Encaixou bem as 2 jogadas. Me preocupa mais ainda agora, né? Não sabemos ainda a gravidade da lesão do Bruno, né? Porque como foi ali na altura da costela, torcer para que não seja nada demais, que tenha sido só uma pancada, porque é impressionante como o Ceará tem muito problema com o goleiro lesionado. Richard, né? Agora o Bruno e tudo mais. Porque se o Bruno se lesionou seriamente, meu amigo, complicado. Tá, tudo bem que o Richard está agora já no processo de volta, mas eu acho que o Ceará apostou muito mal lá no final do ano passado, para o começo desse ano, em trazer um goleiro como o Kehler, porque para mim era para ter um goleiro hoje titular, o Bruno hoje ser o reserva imediato, liberaria o Fernando Miguel, no caso, ficaria até como o Richard como terceiro goleiro, mas, queira ou não, vamos ter que esperar agora para saber o que é que aconteceu com o Bruno, né? Mas se não, os próximos jogos aí vai ter que ser com o Fernando Miguel e me paira a dúvida. Apesar de ser um goleiro bastante experiente, um goleiro que para mim até tem bons momentos, já teve bons momentos, mas queira ou não, a gente está falando de um goleiro já com uma idade mais avançada, que também se lesionou, né? Teve uma lesão séria há 2 anos. E, enfim, temos que esperar mais um tempo aí para saber se vai ser Fernando Miguel. Bom, dupla de zaga aí, Marlon e William Machado. Eu gostei muito da dupla de zaga. Muito mesmo da dupla de zaga. O Marlon fez uma partida muito boa. Eu vou colocar os dois verde mais forte. O verde mais forte. Eu gostei muito, assim. É claro que a jogada do gol do Vasco, eu acho que tem um mérito maior do Verratti do que especificamente uma falha dos 2 zagueiros. Porque para mim ele se posicionou muito bem e o cruzamento foi muito bem feito do jogador do Vasco, né? E aí não tinha muito o que fazer ali, nem o William Machado e nem o Marlon. Mas eu acho que eles ganharam muito. O Marlon, por exemplo, antecipou em várias jogadas. Eu não falei aqui, né? Porque quem analisou o último jogo foi o Léo, mas eu falei isso em rádio. Quando o Babi entrou no jogo do Juventude, para mim o Marlon caiu muito de rendimento. O Marlon não ganhou nada contra o Babi. E me preocupava o Marlon para hoje, tendo que enfrentar um centroavante como era o Verratti, se ele conseguiria prevalecer. Só que quem ficou mais nesse duelo foi o William Machado, que também, novamente, jogou assim uma barbaridade o William Machado. Assim, jogou demais. Então os 2 zagueiros ganharam muitos duelos mesmo, sim. Então foi um jogo que defensivamente eu senti mais confiança nessa dupla, muito embora o Marlon, eu tinha uma certa dúvida assim, se
É porque eu acho que às vezes dá para o Condé fazer algum rodíziozinho ali, o Éder, vez ou outra, ser titular. O Marlon, para mim, ainda é o elo mais fraco. O William Machado está vivendo um momento excepcional, excepcional, assim. É um jogador que eu acho que até o fim da temporada tem tudo para o Ceará fazer ele tá mais valorizado ainda, né? Até para aquela coisa, se ele ficar, né, até o final do ano, aliás, não o final do ano, para uma próxima temporada, melhor ainda, mas eu acho que o Ceará, eu tinha falado isso também quando contratou. O William Machado, o Ceará está comprando com preço baixo e ele pode valorizar muito até por ser um zagueiro muito jovem. Então, para mim, os dois foram muito bem na partida. O Já zagueiro chegando. esquerdo, né, que é mais caro, né? O zagueiro esquerdo é mais caro, é mais difícil ter, né? Acho até que o Condé errou no jogo do Juventude em tirar ele. Eu teria tirado o Marlon no jogo do Juventude, colocado o Éder para a direita, como geralmente ele já jogou em outros jogos, e o William Machado de zagueiro ali, acho que teria ficado melhor naquela ideia que o Condé imaginou. Os laterais, o Fabiano, eu senti que em alguns momentos o Fabiano deu um certo mole em algumas jogadas. Eu confesso que em alguns momentos eu acho que ele fez uma partida mais para ok. Eu acho que não chamou a atenção tão positivamente, lutou muito, muita entrega e tudo mais. Não consigo analisar ele mesmo no mesmo patamar assim de um. Eu acho que teve momentos que o Fabiano poderia ter melhorado mais. E o lado direito dele, né, que era o lado que o Vasco atacou muito no segundo tempo, ele não conseguiu dar conta. Eu acho que em alguns momentos ele deu muita margem, sabe, para o cruzamento acontecer. Eu acho que ele ficou um pouco perdido em alguns momentos. Ofensivamente, ele até subiu para o ataque algumas vezes, mas eu vou colocar um razoável para o Fabiano. Foi um jogador que eu confesso que eu não gostei tanto da partida dele, mas também não acho que foi uma partida ruim. Só acho que ele fez uma partida mais para ok do que para uma partida boa. Então, para mim, é um amarelo aí para o Fabiano. E o Bahia do lado esquerdo? Já o Bahia, os dois foram bem utilizados no primeiro tempo em termos de apoio, mas o Bahia para mim funcionou mais do lado esquerdo. Eu vou colocar um jogo bem para o Bahia. Eu acho que também conseguiu jogar também de uma maneira melhor defensivamente, né? Uma coisa que a gente sabe que o Bahia tem mais dificuldade. Ele conseguiu ir bem também na minha avaliação. Não cometeu, pelo menos não estou conseguindo lembrar aqui de lances pelo menos que ele tenha cometido um erro grave, e eu gostei que o apoio dele, o Bahia tem uma qualidade muito boa para esse apoio muitas vezes, porque ele também é um jogador que conduz muito bem a bola. Então, quando tinha esse lado esquerdo, né, que do ano passado era um lado esquerdo que até funcionava mais, né, que era Bahia Mugni com o Pulga, hoje deu para ver esse funcionamento. A grande questão é porque tinha um jogador mais à frente que não era um jogador tão diferencial, né, que era o Ailon. Se tivesse o Fernandinho, talvez tivesse funcionado melhor. Mas o Bahia foi uma peça muito importante no apoio, na construção. Muitas jogadas que ele recebia ali pela esquerda, para mim, ele foi bem importante. Teve um desentendimento ali com o Verratti, que ele acabou tomando amarelo. Não vai poder atuar contra o Bahia no próximo jogo, porque ele pertence ao Bahia. Então, tal qual o jogo da Copa do Nordeste, vai ficar de fora também do duelo contra o Bahia na próxima segunda-feira. Mas eu gostei do Ele jogo do Bahia. tava pendurado o Bahia? Não, tava não. Ele tomou o segundo cartão agora. Ele tá pendurado a partir de agora. Ele já tinha tomado o cartão, acho que foi se foi o duelo contra o Juventude. Não, Juventude, ele nem jogou contra o Juventude. Talvez tenha sido contra o Grêmio. Foi o Grêmio, foi o Bragantino, mas tá pendurado aí pro jogo pós-Bahia, que eu acho que é o São Paulo. Eu acho que é o São Paulo, o jogo contra o São Paulo. Bom, dupla de volantes aí, Dieguinho e Sobral. Você já falou um pouco do Dieguinho aí, complete com o Sobral agora. Eu acho que o Sobral, primeiro com o Sobral, eu acho que o Sobral, no começo, ele estava muito desatento, ele estava perdendo algumas bolas. Depois ele foi melhorando, depois ele conseguiu ser um Sobral mais equilibrado ao longo da partida. Mas eu achei que em alguns momentos o Sobral não estava conseguindo entender um pouco o meio de campo do Vasco ali, sabe? Então eu fico também no razoável com o Sobral, eu acho que ele poderia ter tido um pouco mais de efetividade em parte do jogo, assim, em termos de qualidade, mas eu acho que ele acabou meio que compensando uma coisa pela outra. Então, a desatenção do Sobral para alguns lances, para um determinado momento que o Sobral pudesse oferecer um pouco mais de qualidade, que ele acabou melhorando, acho que de bom tom o amarelo, que poderia ser também ali jogou bem, acho que em alguns momentos ele conseguiu fazer aquele jogo que a gente costuma ver que o Sobral faz, né, que é um jogo mais de recuperação de bola, de dar... É porque eu senti que às vezes o Ceará
precisava ter um jogador com uma qualidade melhor de prender essa bola. E o Ceará muitas vezes ficava só esperando. Mas, enfim, defensivamente, para mim, foi o ponto principal que o Sobral voltou a apresentar. Dieguinho fez um jogo... Peraí, deixa para ser mais... O Dieguinho tá jogando muito bem, só para deixar claro. Eu acho que às vezes é que o Dieguinho ele prende demais a bola para algumas jogadas de ataque, para algumas jogadas de contra-ataque. Mas eu vou colocar... Eu vou colocar um bem para ele. Eu vou colocar um verde musgo, assim. Ele foi o Dieguinho, ele tem uma qualidade que aí eu acho que seria o muito bem do Dieguinho, que eu acho que ele tem uma técnica muito boa. Quando ele domina uma bola, quando ele consegue ganhar, ele é muito bom. A grande questão é após ele fazer isso, que eu acho que ele comete muita falha, que ele prende demais a bola, que às vezes ele acaba esticando demais uma jogada, acaba errando um passe que poderia ser um pouco mais simples. Então, acho que é o único ponto que o Dieguinho ainda precisa aprimorar um pouco mais. É uma jogada mais rápida, sabe? Algo até que o Sobral começou a fazer melhor ao longo do jogo, né? O Sobral, como eu falei, estava meio disperso, depois passou a tocar mais de primeira. Então, para mim, o Dieguinho ainda precisa aprimorar isso, mas conseguiu de novo ser muito bem. Tecnicamente, ele é muito bom, o Dieguinho. Estava extenuado já na reta final e precisava ser substituído, que acabou sendo, né? Ainda acho que o Ceará precisa... Aquela coisa, precisava, né? Porque agora vai ter que aguentar e me preocupa muito o Dieguinho tá numa sequência de jogos sem nenhum volante marcador que consiga fazer o que ele faz. O Lucas Lima não tem essa característica, o Lourenço também não tem, então me preocupa um pouco realmente não ter uma peça de reposição para o Dieguinho, já que ele é uma das peças mais importantes no funcionamento do time no meio de campo. Então vai o bem para o Dieguinho. Muito bem. E o Mugni, autor de uma bela assistência, né, ali pro Pedro Raul e muito lutador, né? Inclusive, o Mugni veio me surpreender nessa Série A, viu? Eu achava que ele não ia entregar tanto não, mas tá Cara, batalhador, viu? Em campo, assim, sem a bola, corre muito. Eu desde o ano passado, com a chegada do Condé, de todos os jogadores que eu já vi o Condé trabalhar, a maior taxa de crescimento é a do Mugni. E olha que a gente está falando também do Pedro Raul, né? Mas é porque o Pedro Raul a gente já tinha visto isso em outros momentos. O Mugni, ele era piada nacional, né? Ele era uma piada. Desde quando o pessoal lá do Choque de Cultura criou o troféu Lucas Mugni, ele sempre foi um jogador de muita luta, de muita entrega, jogava muito em prol do time, mas ele, com o Condé, ele ainda é esse jogador e ainda tem um plus. Ele tá jogando muita bola, muita bola. Eu vou colocar muito bem pro Mugni. Para mim, de novo, apresentou. Eu tava lembrando, é porque eu não comentei aqui o jogo do Juventude, né? Nosso amigo Léo que comentou. E não é que eu achei ruim o jogo do Matheus Araújo, mas o Matheus Araújo ele foi um pouco sumido ao longo da partida em Caxias. Ele não tem o nível de participação que o Mugni tem. No começo do jogo, o Mugni tem uma jogada que ele tá na esquerda, faz o cruzamento. Eu acho que não passou 40 segundos. Ele já estava na direita, sabe? Dando passe. Então ele é muito intenso. Claro, pela idade dele e tudo mais, não tem como ele manter uma intensidade tão alta o jogo inteiro. E sempre foi uma questão que o Mugni sofreu, né? Por onde passou. Ele é um jogador muito intenso e não consegue manter esse perfil de alta intensidade o jogo inteiro, até porque também é um jogador e sentiu ali na reta final. Mas ele é muito lúcido. A sagacidade dele entender ali, né? Já sabendo que o Pedro Raul podia estar na área para completar. Várias jogadas de ataque, bola parada dele é muito boa. Então, assim, o Mugni hoje é uma peça importantíssima. O Matheus Araújo hoje é o que melhor se aproxima dele. Mas ele não tem o mesmo nível de intensidade no meio de campo, de se movimentar, de marcar, de criar. Então, o Mugni hoje é uma peça fundamental, assim, sabe? Saiu também lesionado. Esse jogo do Bahia para o Ceará, meu amigo, vai ser complicado, viu? Se o Mugni também tiver tido uma lesão, já tem a questão do Bruno, o Bahia não pode jogar, o Mugni também a gente vai ter que esperar aí para saber se essa lesão dele foi algo mais sério ou não. Tem o Marcos Vitor também, que também não vai poder atuar, porque ele é do Bahia. Então, e fora os que já estão ausentes, né? O Richardson, o Pedro Henrique, o Fernandinho. Ou seja, vai ser complicado montar uma equipe caso
né? Então vamos torcer para que Mugni e Bruno Ferreira pelo menos consigam se recuperar até o próximo jogo da próxima segunda-feira. Vou começar com o Ailon. Vai ser o único atleta que eu vou colocar uma nota baixa. E eu não vou também pesar tanto, não. Porque eu senti a impaciência do torcedor dentro do estádio. Eu vou colocar um laranja para ele, certo? Um laranja para o Ailon. Eu acho que o Ailon, hoje, ele conseguiu ajudar muito defensivamente. Nas jogadas defensivas, o Ailon recuperou, para mim, eu vi ele ganhando muitas bolas, lutando, fazendo interceptação. Só que o Ailon, ele é um jogador que poderia se ajudar. Teve uma jogada, e essa foi meio que a gota d'água, né, para o torcedor perder a paciência com o Ailon, que era um contra-ataque já no segundo tempo. O Ailon demora, meio que dá o corpo para sofrer a falta. Acho até que pode ter acontecido a falta. Mas por que não tocar de primeira? Tinha 4 jogadores do Ceará passando, sabe? Então, assim, nesse exato momento, ele não se ajudou. O torcedor que já estava impaciente com ele de algumas jogadas anteriores, e com razão também, pelo futebol que ele tem apresentado nessa temporada, sabe? Não tenta inventar, não precisa prender a bola ali. Tava 1-0, era um jogo para tentar, obviamente, acelerar, e o Ailon, no segundo tempo, foi muito mal, assim, nas jogadas de contra-ataque. Tinha já perdido um gol no primeiro tempo, nem vou culpar tanto, claro, poderia ter feito, até porque era uma boa chance no primeiro tempo, mas deixou a bola subir demais, perdeu uma chance ali no primeiro tempo. Mas é um jogador hoje que, sinceramente, não digo nem ir para o final da fila, não. É um jogador que tem, sim, a sua utilidade, né? Chegou a fazer gol contra o Juventude, mas eu acho que o Condé, já que o Fernandinho não vai estar apto, e o Guilherme, tudo bem, é um garoto, tem que ter todo o cuidado, tudo mais, mas, a depender do contexto, eu não colocaria cadeira cativa para o Ailon, não, sabe? O Lele chegou agora, tudo bem que também tem que revezar, né? Porque o Pedro Raul também é o centroavante, mas dá para o Condé tirar um pouco dessa ideia do Ailon, meu cadeira cativa. Ele tinha perdido a titularidade com o Fernandinho, né? Que estava assumindo a titularidade, mas agora o Condé tem que começar a ver outra peça para jogar por ali. É o único jogador que eu analiso de maneira negativa. Galeano pode colocar o verde mais forte, jogou muito, e já vou até antecipar, foi para mim o principal jogador. Não é o protagonista, certo, do jogo, porque tudo vai ficar o holofote para o Pedro Raul. Mas o Galeano jogou demais, cara, demais. Fez jogada de contra-ataque, prendeu bola no ataque, cavou falta, fez o cruzamento da jogada do segundo gol, recuperou bola. Eu até queria dar até uma olhada aqui para ser mais justo, porque eu fiquei impressionado, mas eu não olhei os números dele na partida. Eu estava até acompanhando pelo SoftScore, porque me chamou a atenção a quantidade de escolhas corretas que o Galeano fez ao longo da partida. Então, só para passar aqui para a nossa audiência, né? Ele teve 50 ações com a bola, só errou apenas 6 passes. A gente está falando de um atacante. A gente não está falando de um zagueiro, que geralmente tem esse índice aqui de acerto. 80% praticamente de acerto de passe. 3 passes decisivos. Dos 4 cruzamentos que ele tentou, 3 ele acertou. Finalizações, ele teve 4, 2 para fora, 2 bloqueadas. Acertou um drible. Dos 12 duelos que ele teve, ele ganhou 9, isso em duelos no chão. Duelos aéreos, ele ganhou 1 dos 2 que ele disputou. Ele sofreu 6 faltas, ou seja, a gente está falando de jogador, recuperou 2 bolas, né? Acabou roubando 2 bolas. Então o Galeano hoje fez tudo dentro de campo. Tudo dentro de campo. Eu tinha muita desconfiança do Galeano no começo da temporada. Eu achei que ele não seria, até porque eu lembro dele na época de São Paulo, era um garoto, tal, se destacava na base, mas está jogando muito o Galeano ultimamente. Muito, muito, muito. Para mim foi o melhor da partida, pode colocar já para mim, porque foi o jogador que mais representou o jogo na minha avaliação. Ele fez tudo, só não fez o gol, né? Que aí ele até teve a chance dele ali para fazer o gol, mas para mim ele foi o jogador que foi mais completo ao longo da partida. Para mim representou muito essa vitória hoje do Ceará, que para mim foi a melhor atuação do Ceará dentro de campo e está muito respaldado no Galeano. E o mesmo, claro, eu vou colocar para o Pedro Raul também, a nota máxima e o verde para ele. Poderia receber esse prêmio de melhor jogador, mas assim, ele é o melhor jogador da Série A pelo lado do Ceará, assim, sem sombra de dúvidas. É a peça mais importante, desde quando chegou, ninguém está jogando mais bola que o Pedro Raul, pelo menos no Ceará. Então é uma peça importantíssima, né? Assim, se fosse aquela nota de videogame, o melhor jogador ia para o Pedro Raul, né? Até no site aqui do SoftScore ele recebeu nota maior, porque, claro, né, quem faz gol ganha uma nota a mais.
Mas poderia receber também aí, mas como a gente só pode escolher um, eu vou ficar com o Galeano, porque para mim me chamou muita atenção nos 90 minutos esse nível de entrega. A galera que veio do banco, deixa eu até para aproveitar aqui, a galera que entrou por último, né, que foi Rômulo e Lourenço. Pode colocar a bolinha branca para cada um deles. Não tem como analisar, entrou já na reta final ali. Não dá para ter. O Lourenço até conseguiu ajudar, mas não de maneira significativa. O Rômulo teve algumas jogadas ali também. Eu pensaria até ter colocado mais o Rafael Ramos ali na reta final, mas acabou não precisando. Sim, aí temos Guilherme, pode colocar muito bem também para o Guilherme. Entrou muito bem o Guilherme, muito bem. Eu acho que foi uma escolha acertadíssima do Condé. Leu muito bem essa escolha do Guilherme. E aí eu digo isso, nossa, sumiu. Tem que criar um quadradinho aí, Alan, para aparecer esse verde aí. Porque eu entendo parte da torcida dizer assim, não, mas tem que colocar o Guilherme. Eu também acho que o Guilherme tem que entrar mais vezes. Só que eu acho que tem uma questão também da gente ir vendo ao longo do tempo. Para mim, a escolha hoje foi acertada pela maneira como estava desenhado o jogo. O Ceará vencia, o Ceará precisaria de um jogador com fôlego e com força e de um bom jogo aéreo para ter ali pelo lado, já que o Ailon não conseguia fazer nada, né? Quer dizer, até ajudava defensivamente, mas ofensivamente não. Então, o Guilherme, especificamente, eu acho que ele é uma peça que pode, com o tempo, brigar por essa vaga. É um garoto? É um garoto. Mas como eu costumo falar, até já falei aqui também sobre Fortaleza, momento é momento. Lá no Fortaleza, por exemplo, o garoto, né, o Gustavo Mancha, ganhou a vaga do Tite e é isso que importa. Tá jogando bola, ganha. E o Guilherme mostrou que nesse jogo ele pode ganhar algum tipo de oportunidade, até mesmo, quem sabe, na equipe titular. Se conseguir mostrar mais futebol do que Martins, do que Ailon. Tô falando dos jogadores hoje que estão aptos, né, para jogar. Tem que ser titular, sabe? Então, assim, eu não vou cravar que ele tem que ser titular já no jogo contra o Bahia. Mas é um jogador que o Condé precisa dar sequência. Precisa dar sequência, sabe? Eu acho que é um jogador que tem uma característica. Eu ainda acho que ele é mais um jogador para vir do banco do que propriamente para começar como titular, mas a depender do contexto, se ele conseguir entregar dentro de campo, não é para ter contestação, não. É para jogar. Matheus Araújo, eu vou colocar um razoável para ele. Não acho que também foi uma entrada tão determinante. Eu acho que ele conseguiu participar de algumas jogadas boas, outras nem tanto e tal. Foi um momento que o Ceará também não tinha mais tanto a bola, né? Acho que foi uma partida mais para razoável também, nada a ponto de destacar tão positivamente. E para fechar, Léo Condé, aí pode colocar o verde mais forte, porque assim, apesar de eu fazer alguns apontamentos que o Condé demorou para trocar em um determinado momento, eu vou dar um mérito maior para o Condé nesse jogo, porque eu acho que ele fez uma leitura muito boa nas duas primeiras trocas. A entrada do Guilherme e a entrada do Matheus Araújo ali durante a partida, eu acho que fez o Ceará ganhar mais os duelos em termos daquilo que precisava dentro de campo. Porque na hora que eu senti que o Ceará estava esmorecendo, eu falei, cara, eu não sei como é que o Condé vai de novo tentar sair dessa, porque o Ceará não consegue mais ter a bola. Qual vai ser a peça, né? Porque eu fiquei pensando isso, Martins vai ser a peça, o João Vitor, eu acho que nem se o João Vitor estava relacionado para o jogo. Mas assim, eu não tinha lembrado, eu até cheguei a pensar, pode ser o Lelê ali também, pelo lado esquerdo. E a escolha do Guilherme, para mim, foi o grande acerto que o Condé fez. Né? E o time jogou com muita intensidade, o time não parou de lutar, o time foi, no primeiro tempo, assim, avassalador no sentido de, tipo assim, o Ceará, toda vez que tinha bola no ataque, era bola no Pedro Raul, cruzamento, então foi um time extremamente objetivo, cumprindo o que precisou fazer. Então, para mim, o Léo Condé soube ler muito bem ao longo da partida ali, principalmente quando estava na vantagem. E o time, novamente, né, dentro de casa, não tem como não falar, né? O Léo Condé é esse. Quando está dentro de casa, os louros. Ainda precisa receber esses louros nos jogos fora de casa, que é exatamente o próximo desafio que terá. Né? Já que o Ceará abriu a rodada, na quinta rodada, ele vai fechar a rodada. E até lá, agora ele vai secar, né? Os adversários estão... Aliás, tem que secar todo mundo, né? Agora tem que torcer para dar empate em todos os outros resultados aí, para ele continuar lá na parte de cima.
A boa notícia, né? Como o Ceará joga só na segunda, né? Com o Bahia, dá pra talvez recuperar alguém, né? Dessa Isso. galera que saiu machucado vai ter um tempinho a É, mais. Bruno e E Mug. isso. E sobre o Léo Condé, a desconfiança superada, né? Porque ele foi tudo bem, começou bem o ano, campeão cearense, mas tinha sempre aquela questão, foi muito mal no Vitória no passado, precisava dar uma resposta na Série A. Hoje já dá para dizer que o Léo Condé é um treinador de Série A, e passa segurança já, esses 4 jogos já é um recorte animador aí pro torcedor do Vozão. Essa foi uma questão que eu falei com o Celso, acho que foi na primeira rodada, se eu não me engano, foi na... Eu cheguei até a citar aqui em outros jogos também, que até algumas pessoas discordaram, assim, não, Mioca, não tá tendo pressão em cima do Condé, não. Eu acho que ainda tem uma parcela do torcedor que não é muito afeito ao Condé. E aí, quando tiver uma sequência ruim, pode querer já demissão. Foi me perguntar também isso na rádio. Se o Condé hoje perder o jogo para o Vasco, já começa a balançar. Não foi nem dizer assim, tá demitidão, já começa a balançar. É claro que para uma equipe que está na Série B, que uma equipe que está vindo da Série B, no caso do Ceará, e aí é só ver o que está acontecendo com o Pepa. Se Pepa não ganhar nessa quarta-feira o jogo contra o Bragantino, ele começa a balançar no carro. Eu acho que o trabalho do Condé em 2025 é um trabalho muito bom. Não é um trabalho bom apenas. Só que ainda há pontos a se melhorar dessa equipe e da postura nos jogos fora de casa. O Ceará é uma outra equipe quando joga fora de casa. É uma equipe que não consegue, muitas vezes, fazer um jogo mais equilibrado. E a gente fala isso porque, por mais que tenha, pegou o Juventude 100% em casa, não é fácil jogar lá no Jacone. O Ceará nunca ganhou lá. Mas da maneira como foi, da maneira como o Ceará permitiu aquela virada, é inadmissível. A maneira como o Ceará abdicou do jogo contra o Bragantino, depois de abrir 2-0, é inadmissível. Jogar com essa passividade tamanha fora de casa não vai dar certo, entendeu? Então, o Condé, na minha avaliação, ele tem que ser criticado. Ele tem que receber as críticas necessárias quando o time não desenvolver. Não acho que não é momento para demissão. Se perder do Bahia, e aí o jogo do São Paulo, perder o primeiro jogo aqui, né? Porque assim, já são 24 jogos sem perder. Aí no primeiro jogo que perder, e pronto, aí agora dizendo, não, o Ceará tem um bom treinador, e eu estou falando mais da carreira do Condé, né? Um bom treinador e um treinador que, quando tiver um mau momento, ele tem que ter tempo suficiente para mudar. E aí, meu amigo, como vai ter a pausa do Mundial, só se o negócio desandar até a pausa, lá em junho, a ponto de dizer assim, acho melhor trocar aqui, porque aí você vai ter um mês, um novo treinador para fazer. Agora, por mais que o Condé entre numa sequência negativa de resultados, se isso acontecer, se perder a invencibilidade jogando na Arena Castelão, eu não faria nenhum tipo de movimento precipitado. Eu acho que o Ceará teve muitos problemas nos últimos anos, exatamente por ser precipitado quanto a isso. O Mourinho era um bom treinador naquele exato momento. Tinha problemas? Claro que tinha problemas. E naquele exato momento, uma coisa precipitada atrapalhou a temporada de 2023 do Ceará, a ponto de, praticamente faltando 10 rodadas para acabar a Série B, o Ceará já sabia que não ia subir. Então eu acho que, mesmo o Condé não sendo um nome de uma alta prateleira, né? Estou falando assim em termos gerais de técnico para uma Série A, eu acho que ele é o treinador ideal para esse primeiro ano de Série A. E claro, volto a falar, se por acaso os resultados começarem a cair de rendimento, e se a gente olhar até a pausa do Mundial, essa queda for muito acentuada, podemos debater até lá, se isso acontecer, é bom lembrar, que aí pode ter uma troca acontecendo. Mas nesse exato momento, se tiver uma estabilidade, é crítica e ver como o Condé vai tentar resolver essa situação. Nesse exato momento, ele tem um ótimo desempenho como mandante, ele precisa melhorar ainda o desempenho fora de casa, e aí, claro, a gente vai aqui apontando, dando os méritos quando for para dar os méritos e fazendo as críticas quando for necessário. Muito bem, acho que pro Condé, né, a gente vai ter que esperar um recorte maior, sobretudo jogos em casa contra equipes mais difíceis, né? Contra Grêmio e Vasco, que foram os 2 jogos que eu vi do Ceará, ele deu a bola, mas assim, tipo, ele segurou o placar, mas assim, são times, foram adversários que tem problema com a bola hoje, né? O Vasco é basicamente bola no Verrete e o Grêmio muito instável nessa temporada, né?
Então acho que, claro, que tem o mérito do Ceará, mas também tem adversários que fora de casa não conseguem desempenhar um bom papel. Acho que o grande mérito do Condé é fazer um time muito intenso no começo dos jogos em casa, né? Assim, eu acho que tanto hoje como contra o Grêmio, o Ceará poderia até ter terminado o primeiro tempo com 2-0. Assim, não seria nenhum Sim, absurdo. sim, Nos sim, dois claro, jogos, né? claro. Então acho que tem esse mérito de você estar em casa, você vai buscar o placar e faz um É, gol e tenta o segundo gol. Aí no segundo tempo, sim, aí no segundo tempo o Ceará já volta ali com a mais querendo um contra-ataque, mais linha baixa. Mas eu acho que, pra mim, tá satisfatório, viu, esse início do e é Condé. só olhar o que o Juventude está fazendo, o que o Vasco está fazendo em São Januário, Isso. o que o Fluminense fez até agora nos dois jogos do Maracanã. Essa galera que está 100% em casa, muitas vezes é isso, domina a posse da bola, domina volume de jogo. O Ceará às vezes nem tem, o Ceará tem até uma das melhores posses de bola, né, do campeonato. Mas ser uma equipe agressiva quando precisa ser, né? Eu acho que aí é o ponto principal. Esse é um ponto. E vai ter uma hora que pode, assim, o ano passado a gente teve o Fortaleza que terminou invicto, né, dentro de casa no ano passado. O Fortaleza foi a quarta equipe na história dos pontos corridos, de um mandante sem perder. É óbvio que o Ceará tem uma possibilidade de perder um jogo em casa, né? Ainda dos 17 que ainda tem dentro de casa. Vai ter adversário, vai ter hora que o Ceará vai jogar mal, vai ter hora que alguém vai cometer uma falha e tudo mais. Então o campeonato é muito longo. Eu acho que a principal coisa, o Ceará tem que aproveitar o bom começo que o Condé está fazendo, o bom momento de jogar dentro de casa e aproveitar até a pausa ali, né? Até junho, para conseguir fazer a melhor quantidade de pontos. Porque essa, como você tinha falado outra vez, Fábio, é quando a tabela ainda está um pouco mais acessível. A reta final do Ceará já envolve Palmeiras, já envolve Flamengo, tem o Inter. Então tem que aproveitar muito esse começo para ter uma margem, para lembrar, e aí até para elencar, né? É o segundo melhor começo de história do Ceará nos pontos corridos, só atrás de 2010. O Ceará abriu com 8 pontos em 2010, que foi aquela campanha que o Ceará, quando teve a pausa para a Copa do Mundo de 2010, o Ceará estava brigando pela liderança com o Corinthians, né? Foram 8 jogos sem perder, e aí quando voltou da Copa do Mundo, aí foi uma dificuldade, mas conseguiu terminar ali na metade da tabela, foi para a Sul-Americana e tudo mais. Muito bem, é isso. Eu leio alguns comentários aqui pra gente finalizar. O Júnior Bala fala que o Ceará é o segundo time do Brasileirão com menor posse de bola, na frente apenas do Do Fortaleza. Fortaleza. Mas tem um detalhe que o Ceará abriu o placar em todos os jogos, né? No primeiro tempo. Então, também eu acho que Isso. isso pesa um pouco. Você, no geral, você ter menos posse, né? Então, faz parte também. É, o Júnior Bala fala que espera que o Pedro Henrique volte contra o Bahia. Volta já contra o Bahia? Está previsto, pode ser que sim, porque a previsão era ali de quinta, sexta rodada. Vamos ter que É. esperar, né? Tem uma semana aí. Eu acho que se voltar pelo menos no banco já pode ser uma ideia interessante, né? Tem que ter todo um cuidado porque já é um jogador de mais idade, então tem que voltar de uma maneira mais. Confesso, pode ser que ele também tenha uma certa dificuldade para voltar também. Então acredito que essa semana aí vai ser mais esclarecedora para a gente saber se ele já vai ter condição. Mas pode ser que apareça sim contra o Bahia. O Mister Kubitio fala que não pode errar mais nas contratações. E ele fala que É, o Condé tem vai moral ter que demais esperar, né? dentro do Ceará. Porém, eu sou do time que acredita que o Ceará tem a obrigação de trazer no mínimo umas 4 ou 5 peças até o final da Série A. É porque assim, só lembrando, né? A partir de agora, todos os jogos, e também Copa do Brasil, que não está aí na imagem, né? O Ceará vai enfrentar o Palmeiras, que é um adversário extremamente difícil, mas eu diria até que tem um jogo, né? Assim, porque o Ceará, queira ou não, tá jogando bem. É, o Ceará vai ter esse elenco aí. Não tem mais, não tem, fechou a janela de contratações. Então, só lá em junho, quando abrir, vai ser. Lembrando, tem mais 2 janelas. É uma janela de uma semana, que é ali para os times do Mundial de Clubes, né? E depois vai ter a segunda janela de fato, que envolve acho que 1 mês e meio, mais ou menos, quase 2 meses de contratação. Muito bem. Neto Baiano está por aqui, também o Leonardo, o JH, o Felipe Vieira. Fala que o Rômulo tá um zumbi no Ceará. O Rômulo chegou com muita expectativa e até agora nada, né? Agora mal.
Luiz Sérgio tá por aqui. Ângela também tá por aqui. Enfim, valeu para todo mundo aí que mandou mensagem. Vamos chegando ao final, né? Thiago Minhoca aí está trabalhando há 15 horas seguidas, então vamos dar um descanso pro rapaz. Só para encerrar, o João Vitor pergunta quando o Lele estreia. Depende do Condé agora, né? Botei ele em campo. Não, ele já até estreou, mas ele tá falando estrear, né? Tipo, jogar mesmo, né? Vamos precisar de um tempo, né? Assim como o Rômulo, que teve um ano muito difícil lá no Palmeiras e tá tentando se recuperar. Por exemplo, Pedro Raul chegou, se recuperou e tá muito bem. Isso não aconteceu com o Rômulo. Vamos ver se isso vai acontecer com o Lelê, né? Acho difícil, porque Pedro Raul ali não vai dar muita margem, não. Lelê tem que aumentar o Pix dele para convencer a turma a acioná-lo. Muito bem, é isso. Vamos chegando ao final aqui deste pós-jogo, né? Deste telecast aí de Ceará 2, Vasco da Gama 1. Valeu demais para todo mundo que interagiu aqui no chat. Você que está vendo na versão gravada também, deixa o seu comentário aí, o que você achou aí da atuação do Vozão, expectativas aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Deixa o like, compartilha com a galera, enfim, dá aquela moral pra gente. Estamos próximos aí da marca de 72 mil inscritos.